Boa tarde mais uma vez a todos. A gente está aqui muito contente de poder apresentar o professor Hélio Cizenando, que aceitou esse nosso convite, esse desafio, nessa caminhada aí, se Deus quiser, com acesso. É um treinador que veio numa longa passagem de sucesso pelo Capivariano, conquistou a Série A3, conquistou a Série A2, esse ano fez um excelente Campeonato Paulista. O ano passado teve uma passagem, eu acredito que de sucesso também, pelo Figueirense, encontrou numa situação delicada e deixou o time no Campeonato Brasileiro. Então, dá as boas-vindas, Hélio. Obrigado por aceitar o convite desse grande clube. Eu tenho certeza que a gente vai ter grande sucesso aqui. Hélio, tá. Hélio, prazer. Gabriela Troian, do Globo Esporte. A gente já conversou quando você estava no Capivariano, agora assumindo o Guarani. Queria que você falasse sobre esse desafio, como é para você, como você enxerga essa possibilidade. Já foi treinador de Série C, mas agora com um objetivo diferente. O objetivo do Guarani é de acesso e não apenas de permanência. Como você avalia essa oportunidade, pensando na sua carreira, e como foi o convite do Guarani para assumir o time? Boa tarde. Eu acho que assumir o Guarani é um desafio muito grande, né? Nós trabalhamos a vida inteira para ir crescendo gradativamente, né? Tive as oportunidades no Capivariano, soube aproveitar. Eu acho que agora chegar nesse nível de trabalhar numa grande equipe daqui de Campinas, né? Já foi campeã brasileira, tem uma grande torcida, né? Torcida apaixonada. Eu acho que para mim é um desafio gostoso, né? Com muita responsabilidade, sabendo o quanto é difícil, mas é se dedicar, colocar a nossa filosofia para fazermos bons jogos e, se possível, e o impossível para subir. Boa tarde, Hélio. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Seja bem-vindo a Campinas e ao Guarani. É você que tem boas campanhas no Capivariano e também no Figueirense. Conversando com algumas pessoas ligadas à diretoria do Guarani, eles vão em busca do título da Série C. Como que você pretende trabalhar tanto o psicológico como esses jogadores para tentar o título da Série C? Acho que os jogadores que estão aqui também, né, é o mesmo intuito que o meu, né, que é ganhar e saber da responsabilidade, que não é fácil você vir trabalhar no Guarani e jogar no Guarani. Então, acho que eu não preciso, assim, trabalhar o psicológico dele. Eles sabem o que eles têm que alcançar aqui dentro. Eles sabem o nosso objetivo e sabem o que nós queremos também. Eu acho que é o nosso dia a dia, fazer o nosso dia a dia, entender que respeitar todo mundo, mas temos uma obrigação que é nossa, né? Mais nossa. Hélio, boa tarde. Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Hoje pela manhã você chegou, já foram divulgadas fotos de você conversando com o elenco, acredito que já deu o primeiro treinamento, e eu queria saber se nesse primeiro contato rápido você já conseguiu identificar quais posições o Guarani ainda precisa ir ao mercado, buscar novos jogadores, se você já passou algum nome para o Frontini, como que você está em relação a essa busca do Guarani por novos jogadores? Acho que conhecer o elenco eu já conhecia, né? Nós, treinadores, a gente observa o elenco de todo mundo, né? Vi vários jogos do Guarani no Paulista, sabemos o que nós precisamos, né? Temos um elenco muito bom, bons jogadores aqui, mas vamos trabalhar, ver o que precisa, né? Assim, quando fala que o Guarani vai no mercado, é difícil trazer o jogador para o Guarani também. Às vezes um menino custa 10, se ele quer vir para o Guarani, custa 50. Então a gente tem que ter um cuidado, olhar bem o mercado, né? Para ter esse cuidado em quem que nós vamos trazer, porque eu acho que hoje o elenco ele é muito bom. Ele fez um bom Paulista, né? Teve alguns obstáculos aí que nós não classificamos, mas dá para reverter, é um elenco bom, tem bons jogadores e vamos ter cuidado na hora dessas contratações. Tudo bem, Hélio? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria falar da tua relação com a região aqui de Campinas, porque você é daqui, você conhece bem o Guarani, você fez um trabalho muito legal no Paulínia, inclusive, acho que vários torcedores que vão estar na arquibancada um dia viveram um sonho e às vezes até passaram pelo teu comando ali, quando estavam buscando um sonho e não conseguiram. Tem um trabalho também na base do rival, da Ponte Preta, Desportivo Brasil, em Porto Feliz. Queria que você falasse dessa ligação tua, o quanto é importante também você trabalhar pela primeira vez num time profissional, na cidade que você nasceu, tendo como base essas experiências que você já teve por aqui. Eu acho que é muito importante, como você falou, né? Eu peguei muitos jogadores ali na base do próprio Paulínia, né? Quando eu comecei também na escolinha de São Paulo aqui, jogadores meninos, né, na época,
que eu tenho certeza que tem vários, já me chamaram, alguns que foi meu aluno na época de escolinha, né, que já estão chegando aí quase na casa dos 30 e pouco, aí que você vai vendo que você está ficando mais velho. Nas categorias de base do Paulino, que o Paulino não tinha alojamento, era todo mundo da região. Própria Ponte Preta, que eu peguei bastante garotos da região de Campinas, né? Então, acho que é um sabor especial, né? Por ser daqui, assim, eu não cheguei a crescer aqui, né? Eu voltei para cá, já estava com quase 30 anos, que eu fui morar na região de Ribeirão Preto. Mas meus pais são daqui, somos da Avenida Industrial ali. É bom, é gostoso, assim. E eu tenho certeza que muitos vão estar torcendo pela gente também, pelo professor que os ajudou também, né? Que é gratificante. Ajudei muitas pessoas também, muitos jogadores. Eu acho que é muito gratificante. Boa tarde, Hélio. Diego Linardo, da TV Bandeirantes. Eu queria saber qual é a estratégia tática que você pretende utilizar num campeonato mais extenso, como é a Série C, vindo de um campeonato de tiro curto, que nem foi o Campeonato Paulista. O bom da Série C é que você tem uma semana para trabalhar, né? Você tem uma semana para colocar conteúdos ali, né? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe das características da minha equipe, né? São características rápidas, pé na bola, a gente gosta de pressionar alto também, saber defender bem, andar para frente. São características que todo adversário, quem já me conhece, sabe o que vai ser exigido ali no nosso dia a dia. Eu não vou falar de questão tática ainda, porque eu estou conhecendo os jogadores, né? Eu tenho que adaptar também a eles, né? Que cada um tem a sua característica, não é eu querer colocar meu jogo, vou adaptá-los também. E eles entenderem a nossa filosofia. E depois a gente vai escolher quem estiver bem. Hélio, boa tarde. Matheus Aboradi, Rádio Central Campinas e TH+ Secor. Eu queria te perguntar em relação a esse desafio novo na sua carreira, né? Cada desafio é individual em momentos da vida de um treinador, mas em específico agora, chegando num clube da sua cidade, você falou um pouquinho sobre a sua carreira, mas em relação ao Guarani buscando retornar uma Série B do Campeonato Brasileiro e uma pressão muito grande, não só por parte da imprensa, da diretoria, mas principalmente do torcedor do Guarani. Então a gente queria conhecer um pouco mais em relação a esse seu pensamento sobre o projeto do Guarani, o que te fez aceitar, de fato, esse desafio tão importante, envolvendo a negociação, porque a gente sabe que o Guarani demorou demais para anunciar o seu novo técnico, foi ao mercado, algumas negociações não deram certo. Como que você recebeu a proposta, de fato, do Bugre e essas conversas? O que você pensou? Houve uma conversa dentro de casa, porque a gente sabe que é um novo desafio e esse a gente pode colocar como um dos mais importantes da sua carreira até aqui, né? Isso, acho que é bem importante, frisou bem também. Acho que a conversa aconteceu naturalmente, né? Eu tinha conversa com o Frontini aqui, para ele me conhecer, eu nunca tinha trabalhado com ele também, né? Mas ele também conhece muita gente que trabalhou comigo também, que hoje é assim, né? Pega informação ali, como nós pegamos de jogadores, com certeza eles pegam de treinadores, né? Eu acho que o desafio, a torcida, assim, para nós treinadores, isso é o que nós escolhemos para a nossa vida, né? Então, acho que é uma pressão gostosa. Eu preciso estar preocupado mais com fazer com que meus jogadores joguem bem, né? Minha preocupação agora que eu passo para eles é o Maranhão, depois 2 jogos em casa. Então, vamos uma coisa de cada vez, né? Vou ficar falando de pressão o tempo inteiro. Eu acho que eu tenho que preocupar em achar uma equipe, achar o ideal para mim lá contra o Maranhão fazer um bom jogo. Hélio, falando de desafio, hoje, o Guarani, você vê como uma oportunidade também para você de crescimento profissional, de carreira? Ou como você avalia essa oportunidade no Guarani, tendo em vista os objetivos mesmo do Guarani na competição? Queria que você falasse sobre isso. E você falou rapidamente sobre o estilo de jogo, mas o que o torcedor, que não viu muito de Capivariano, Hélio Cizenando, o que o torcedor pode esperar, o torcedor do Guarani pode esperar em termos de criação mesmo? É um time que vai ficar com a bola? É um time que vai atacar bastante? O que você também espera? Claro, né? Você ainda está conhecendo o elenco, mas o que já dá para pensar aí para o time? Em termos de equipe, eu acho que tem uma característica, claro, que a gente gosta de ficar com a bola, né? Mas eu também gosto de ser agressivo, gosto de terminar a jogada, né? Gosto do jogador de velocidade. Então, acho que ir conhecendo os meninos também dá para impor. Não é sempre, eu não gosto de ser sempre do mesmo jeito. Eu vou mudando, né? Dependendo do jogo também, eu vou mudando. Muda as características, às vezes muda os jogadores também. Então, acho que é mais o dia a dia, em cima dos adversários também, que eu também vou montando a equipe aí.
Ah, com certeza, né? Porque eu fiz bons trabalhos a nível estadual, né? E é um campeonato nacional que eu sei que se eu for bem junto com a minha equipe, também abre as portas para todo mundo. Como abre as portas para os jogadores, abre a porta para o Frontini, abre a porta para mim. Esse é o nosso pensamento. Frontini, agora com o fim de alguns estaduais e também da primeira fase dos paulistas das divisões inferiores, como que está o Guarani no mercado para trazer novos jogadores para a Série C? Olha, eu vou seguir o que eu falei aqui na primeira entrevista, né? Que observar o elenco, ter cuidado. O treinador está chegando agora para compartilhar. Às vezes, uma posição que todo mundo está esperando que a gente vai contratar, a gente pode ter ali do lado, principalmente na base. Vou dar um exemplo para você. O Cicinho saiu, talvez todo mundo pense que a gente vai procurar um lateral direito. O Ian está chegando no Internacional, ele é um atleta da casa. Será que ele não merece também ser observado com mais carinho? Então, é esse tipo de trabalho que a gente vai fazer agora, a gente está fazendo nesses 10 dias que a gente está no clube, mas a gente está de olho no mercado sim, dividir junto com o treinador também as posições necessárias, mas eu acredito que não vão ser grandes contratações, assim, um número de grandes contratações. São contratações pontuais, entendeu? Então, mas a gente primeiro vai olhar o que a gente tem aqui dentro. Fechou? Minha pergunta é para o Hélio. Hélio, na última entrevista que você deu para a gente lá na tela da Band, você disse que estava com essa vontade de dar um passo maior na sua carreira, assumir um compromisso a nível nacional. E agora, hoje, chegando ao Guarani, eu queria que você falasse um pouco mais como foi essa negociação, o Frontini te procurou, como foi, se foi rápido, e como que foi também, o que você encontrou, como você encontrou o elenco nesse primeiro dia, o astral tá bom aqui no grupo, o que a torcida pode esperar para a sequência da temporada? Acho que a negociação foi rápida, né? Como eu respondi aí, né? Uma conversa, busca de informações, aí chegamos ao denominador comum. Já tinha rescindido meu contrato com a Capivariano também, né? A gente acabou o Paulistão e encerrou. Eu encontrei um elenco trabalhador, meninos que gostam de trabalhar, que dão feedback. O primeiro contato que eu tive hoje eu gostei bastante. Agora vamos ver nos outros dias aí. Acredito que é um grupo bem trabalhador, meninos que olham na cara, né? Que querem vencer, sabe que teve uma dificuldade aí no jogo da Copa do Brasil, mas meninos que querem vencer, que querem melhorar também. Ô, Hélio, você subiu aí para a entrevista, o Frontini, e ele passou aqui dando um boa tarde meio tímido, né? Mas do teu lado você vai ter um cara que tem um currículo bem bacana no futebol brasileiro, principalmente quando a gente lembra de Cruzeiro, que é o Henrique, que vai ser seu auxiliar. Você já trabalhou com ele no Figueirense, no Pouso Alegre também, se não me engano. Como é que é ter um dia a dia ao lado de um cara que foi multicampeão e o que ele ajuda no teu trabalho também com os jogadores? Ajuda primeiro pela pessoa que é o Henrique, né? Pela pessoa que pelo jogador que foi, né? Pela liderança que tinha, pelo vestiário. E agora desse lado aqui também, ele está querendo aprender também. A gente se deu bem lá no Pouso Alegre, até levei ele para o Figueirense, não tive oportunidade de levar ele para o Capivariano, que a comissão já estava montada, então acabei trazendo um cara que no dia a dia, comigo ali, até em termos de vestiário, vai nos ajudar muito, porque é um vencedor dentro do futebol. Boa tarde. Você respondeu a pergunta em relação a possíveis chegadas, né, reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas existe também a possibilidade de saídas do atual elenco? Se sim, a gente sabe que já rescindiu, mas existe essa possibilidade de alguns jogadores ou por mercado interessado ou pelo Guarani entendendo que não faz parte para a sequência da competição? Existe agora também essa análise não só do que precisa ser contratado, mas de peças que poderiam deixar o clube para até abrir oportunidade para novas contratações. Existe essa conversa em jogadores do atual elenco que disputaram o Campeonato Paulista? Olha, sobre transferência, possível venda, todo mundo tem um preço. Não tem ninguém negociável aqui, né? Eu já falei isso também, né? Eu acho que na apresentação. Se chegar um clube e pagar o valor que o clube entende que é necessário e justo, o negócio tem que seguir. O clube tem que continuar respirando. É lógico que a gente tem que entender também se a gente vai conseguir repor o valor de mercado, tudo isso daí. A gente vai dividir com o treinador também a importância do atleta no elenco. Então, enfim. Tem duas negociações, mas eu acredito que não deva andar, não. Uma era até o do Mirandinho. Acho que você ficou até sabendo, sabe? Não tem para que esconder nada. Não sei se vai acontecer, até porque deu uma esfriada, pelo que o agente dele falou. Mas o atleta tem um valor,
mas tem a sua importância também no elenco, entendeu? A gente tem que fazer várias análises. Vamos supor, se a gente vai conseguir repor a altura, se aquele valor a gente também vai conseguir um jogador que possa substituí-lo. Então, enfim, é um trabalho em conjunto. O executivo, o treinador, o presidente, que é quem paga. Então, é isso. Agora, saídas, o Hélio chegou ontem, né? Ele vai analisar, tem alguns dias para trabalhar, a janela fecha dia 27, daqui para lá muita coisa vai acontecer. Nossa, eu fiquei com a vontade de responder a tua pergunta, cara, quando você fez para ele. Eu acho que não foram muitos dias, principalmente tratando um treinador de futebol. A gente tem que ter um critério maior, principalmente na escolha. Nós fizemos, sim, várias entrevistas. Também não foram muitas entrevistas assim negativas, como você afirmou aí. Nós fizemos entrevistas com vários profissionais. Nós tivemos uma negativa, apenas uma negativa, foi um treinador que estava em São Paulo, e eu não tenho por que esconder. E depois a gente foi conversar com vários treinadores. Eu estou aqui há 10 dias. Então, assim, será que 10 dias é um tempo muito longo para escolher uma função tão importante dentro de um clube? Né? Então, assim, eu quero ter esse critério para o treinador que chegou aqui, que é no caso o Hélio, ele poder ficar o máximo de tempo possível. Eu espero ter sido assertivo. Eu estou muito contente com a minha escolha, o clube está muito contente também. Eu espero que o torcedor também esteja. E quem não está concordando, que passe a concordar e que a gente vai assim até o final. Um clube de futebol tem que agir dessa forma, entendeu? A gente não consegue agradar todo mundo. Eu também tenho o meu clube de coração que eu torço. Às vezes a minha escolha não é a mesma escolha do que a pessoa que está lá na função, mas a partir do momento que a escolha é feita, eu torço para aquilo ali dar certo, entendeu? Vamos supor, escolher um treinador que não estava do meu agrado, mas foi escolhido. Poxa, tomara que ganhe os jogos, tomara que conquiste o título, tomara que seja campeão. A gente tem que ir nessa onda, entendeu? Então, como eu falei, foram 10 dias desde que eu cheguei, escolhemos o Hélio com muito critério e eu tenho certeza que vai dar certo. Eu estou com essa convicção. Hélio, o Frontini acabou de falar de longevidade, minha pergunta vai nesse sentido. No Capivariano foram longos anos com acessos, mais do que manutenção de Paulista, classificação para as quartas de final. O Frontini diz que quer que você fique por muito tempo. Quero saber de você. Como que você se vê no Guarani? Por muito tempo? O que você espera nesse time e quais são os seus objetivos pessoais? Uma outra pergunta, se me permite, você falou de categoria de base, que você formou muitos atletas, Fabinho, Emerson Royal, por aí vai. Você também pensa em fazer isso aqui no Guarani, ter esse olhar para as categorias de base, formar atletas, lançá-los para o mercado, até pensando em futuras vendas e aumentar os cofres aí do time? Eu acho que isso é o desejo de qualquer treinador, né? Eu, graças a Deus, por onde eu passei, eu fiquei bastante tempo. Acho que o pouco tempo que eu fiquei foi no Mirassol 6 meses. Acho que no Paulínia eu fiquei 8, na Ponte eu fiquei 3, no Novo Horizontino eu fiquei 2, no Esportivo Brasil eu fiquei 3, agora no Capivariano eu fiquei 5. Então acho que é o objetivo de qualquer um, né? E para isso acontecer a gente tem que ser vencedor, né? Tem que ir bem, em todos os sentidos, né? E eu espero, sim, se eu subo a equipe, fico para a Série B, faço bom paulista. Claro que entendo bastante de categoria de base, entendo bastante de jogador de base, corrijo diariamente. Hoje a gente já conversou com alguns ali. É o meu trabalho. Eu gosto de estar corrigindo, eu gosto de estar falando, eu gosto de estar mostrando os caminhos, né? Então, acho que eu tenho essa facilidade. Eu espero acontecer com o Guarani, porque a categoria de base do Guarani é forte. Ano passado fez boas competições a nível estadual. E eu tenho certeza que deve ter bastante jogadores ali. E com o olhar deles, tem a comissão também. Já estava o Cordeiro aqui, muito próximo do Jair, que é o treinador do Sub-20, que é um amigo de longa data também, viu o Jair na final de carreira. Então, acho que essa integração também, para mim, é muito bom. E eu tenho certeza que E futebol não tem jeito, é longo, você vai fazendo o cara. Hoje eu acho que até o Frontino conhece um jogador que trabalhou com a gente, que é o James, que está no Fluminense, né? Eu fiquei com o James 3 anos lá, arrumando, até que ele apostou depois no James da Série B e hoje foi o melhor zagueiro do Campeonato Carioca e rendeu um bom dinheiro no começo do ano aí pro Capivariano. Eu acho que esse é o melhor caminho, esse é o melhor cenário, mas para isso nós precisamos fazer equipes vencedoras também.